quê? O evangelho sempre foi e será acerca de como você lida, você trata. E o evangelho não permite medo. Caio, Não permite medo. Já que você pegou esse gancho do medo, existe um medo de Deus, né? Que é Que o eu medo, também perdi. que é o medo que a religião bota, né? Como E é eu não sou religioso, eu também perdi totalmente o medo de Deus, se é que eu tive um dia. E é interessante, assim, que existem pessoas que hoje elas vivem com medo de Deus, porque isso foi colocado pela religião. E não só elas vivem com esse medo, como elas não conseguem se libertar. Elas vivem num inferno colocado pela religião. Que é interessante quando Jesus fala: vocês colocaram as pessoas no inferno por 2 vezes, né? O cara vive no inferno e quem colocou ele não sabe, mas quem colocou ele nesse inferno foi a igreja dele. Foi a religião dele, foi o rabinato dele, foi o culto dele. Foi o culto dele. Que se alimenta de medo. E como é que a pessoa faz, essa pessoa que fala assim, cara, eu fui estragado pela religião, não consigo mais olhar a vida como a vida normal, tem medo de Deus, tem medo do inferno, tem medo de tudo, ele não consegue mais, tudo pode ameaçar ele, tudo tá tirando a salvação dele o tempo inteiro. Como que essa pessoa faz pra ela voltar a ser uma pessoa normal? Ela tem que conhecer a garantia absoluta do que Jesus realizou em favor de todos os homens na cruz, de todas as criaturas humanas. Quando Jesus disse está consumado também todo medo, não tem mais. Está consumado todo juízo, acabou. Está consumado todo pânico, acabou. Mas enquanto o indivíduo não tem a consciência profunda, legítima, ampla, do significado profundo do Evangelho, enquanto ela tentar se amparar nas barganhas da religião, nos dízimos, nas frequências, nas falas pastorais, na vassalagem como crente em relação a pastores aproveitadores que ficam querendo que as pessoas sejam apavoradas e amedrontadas, porque quanto mais medos elas tenham, mais subservientes elas são, mais dinheiro elas dão, mais elas fazem tudo o que lhes é imposto. Enquanto o indivíduo fica dentro desse escopo da religião, ele vai ser um covarde, vai ser um amedrontado, vai ter medo de quem ele devia amar, que é Deus, que o ama, vai ter medo de um diabo que já está vencido em Cristo Jesus na cruz, vai ter medo de demônios que saem com um sopro. Eu, às vezes, até evito falar em demônio para o pessoal não ficar pensando que eu trato disso de maneira arrogante. Mas o demônio existe lá para dele. Eu não vou nem dizer que hoje em dia é politicamente incorreto, né? Antigamente a gente ia usar uma expressão que agora é politicamente incorreta. Existe lá para a vassalagem apavorada dele. Para mim, não. Eu não conto com o diabo em momento nenhum. Na minha vida ele está amarrado. Ele tem que ter medo de mim. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra mim. Eu sou igreja. Eu sou de Deus, eu sou embaixador do reino, eu sou alguém que recebeu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno e nada absolutamente me causará dano, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, enquanto os meus caminhos forem caminhos de Deus. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, ando nesse desassombro, no meio de árabes, de terroristas, nos lugares mais complexos da terra onde eu já estive, e só encontrei foi gente olhando para mim, dizendo, escuta, você não tem medo de nada que dizem que aconteça aqui? Eu digo, não, vocês é que tem que ter medo de mim. Tem que ter pavor da minha paz. Tem que ter pavor da minha segurança. Tem que ter pavor da minha certeza.
Senhor da minha paz. Desta fé que é meu escudo, dessa palavra que não é um livro, Bíblia na minha mão, mas que sai da minha boca como espada cortante de 2 gumes. É disso que vocês que têm que ter medo e que me habita, e que é infinitamente maior do que meu corpo, do que a minha altura, do que a minha compleição. E não interessa a minha idade. Eu estou com quase 70 anos. Mas continuo absolutamente vigoroso para enfrentar qualquer batalha, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sem medo nenhum. Não, sequestrador entra e sai. Eles é que me pedem permissão. E eu não estou com ufania de nada. Eu estou falando em cima de 50 anos corridos de experiência cotidiana do que eu estou dizendo. Com uma multidão de milhares de testemunhas para corroborarem o que eu estou falando. Então, há um poder nessa consciência da fé. E o nosso tema aqui, entrando na mente... Não tem nada mais poderoso na mente do que você confiar no amor de Deus, na fidelidade de Deus, na segurança que vem de Deus e se estribar no escudo da fé e na espada do Espírito, vestido com a couraça da justiça, andando no chão da preparação do Evangelho da Paz, mantendo a coerência do Evangelho, não como discurso, mas como das tuas realizações, do teu cotidiano, você se torna insuportável. As portas do inferno batem, os demônios se retiram, você vai andando e eles espirram. Amém. Espirram. Agora é que crente é treinado para ser apavorado, amedrontado, para poder ficar nas mãos daqueles pastores enganadores, abusadores, que são verdadeiros ladrões da ingenuidade e da ignorância dessas pessoas, tomando posse daquilo que não é delas, enquanto eles vivem como nababos por aí, explorando a ignorância das pessoas, embora eles próprios morram de medo de morrer, morram de medo do diabo. Que é a antítese de Jesus, né? Porque enquanto Jesus fica bravo, que você chama ele para expulsar o demônio, porque era para você ter expulsado, os pastores ficam bravos se não chamar ele, né? Não, só eu posso expulsar aqui. Até apesar de que, olha, faz muitos anos que nessas igrejas eu não encontro um demônio. Eu só encontro gente que recebeu cachê para se endemoninhar. Isso é verdade. Inclusive tem até grupos de marketing que contratam endemoninhados. Agência. Contrate um demônio. Contrata aquele demônio falando com aquela voz que dá entrevista para TV Record, para sei para onde. Até aqueles demônios que você bate o pé e sai correndo. Eu achava que isso era uma metáfora, mas eu conheci um ator que viu num grupo, um ator mesmo. Precisa de um demônio. Tinha contrato demônio, o cachê tanto, pra ficar tanto tempo na igreja. E aí eu conheço falei pessoalmente. Gente que já foi demônio de culto dessas igrejas todas aí. E gente que variava de igreja para a cara dele não aparecer muitas vezes no mesmo programa de televisão. E tem a sugestão, né? Meio hipnose também, né, Caio? Existe isso também, né? Tem hipnose, mas tem também aquele cara, a maioria desses endemoniados de fila de possessão são pessoas pré-condicionadas. Eles ficam falando em Satanás 2 horas. Aí diz, agora vem que eu vou tirar a pombagira, eu vou tirar o tranca-rua, eu vou tirar isso e aquilo. Usam os elementos dos cultos mágicos dessas pessoas para criarem uma associação de pavor imediata. Aí o cara já está pré-condicionado, entra na fila. Aí alguém treme, estremelica, cai, geme, não sei o que, condicionado. O tecladista já está naquele acorde já, naquele do acorde. medo. Tá pronto, né?